Olá, o tema do Boletim Recomeçar de hoje é a situação dos egressos estrangeiros. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Paulo Almeida, juiz federal, que gravou um vídeo super explicativo e aprofundado sobre o tema. Olá pessoal, meu nome é Paulo Almeida, sou juiz federal aqui em Guarulhos e é um prazer estar com vocês do Instituto Recomeçar para conversar um pouquinho sobre a situação dos egressos estrangeiros. A maioria dos estrangeiros presos aqui no Brasil é presa por envolvimento com o tráfico internacional de drogas e a grande maior parte deles acaba sendo processada e julgada aqui na Justiça Federal de Guarulhos por conta das prisões que acontecem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nas tentativas de transporte de droga para o exterior. Os homens presos vão recolhidos à penitenciária de Itaí, uma cidade que fica a mais ou menos uns 300 quilômetros aqui de Guarulhos, daí da capital, São Paulo, e as mulheres estrangeiras ficam numa ala especial da penitenciária feminina da capital, aqui na Zona Norte, em São Paulo. Quando eles ganham direito à liberdade provisória no curso do processo, ou mesmo já no cumprimento da pena, alcançando a progressão de regime para o regime aberto, por exemplo, a situação deles continua bastante complicada e eles enfrentam dificuldades que normalmente os brasileiros, os egressos brasileiros não enfrentam. A primeira delas, por óbvio, é a barreira do idioma, né? Os estrangeiros, a maior parte dos estrangeiros vem de países que não falam português, às vezes línguas muito diferentes das línguas latinas, como a língua portuguesa, e eles enfrentam obstáculos terríveis, mesmo para fazer atividades muito rotineiras para um brasileiro no dia a dia, como tomar um ônibus, comprar um pão na padaria, acessar um serviço de saúde, conseguir fazer uma ligação no telefone. O idioma é uma barreira gigantesca que só é resolvida com o auxílio de intérpretes. Além disso, o documento dele, documento de identidade, o passaporte, muito provavelmente vai estar apreendido no processo penal, junto com o dinheiro dele, que também vai estar apreendido lá. Então, é um estrangeiro que não fala português, não tem dinheiro, não tem documento de identidade, não conhece ninguém no Brasil praticamente, além dos possíveis envolvidos ali na trama criminosa do tráfico internacional de drogas, e a família dele está muito distante, está muito longe. É nesse cenário que o egresso estrangeiro se vê e é o que alguns costumam chamar que é a exclusão dentro da exclusão. Né? No universo de exclusão tremendo que já aflige os egressos brasileiros, o egresso estrangeiro consegue ficar ali ainda abaixo disso no rol das dificuldades. É preciso lembrar que, salvo raríssimas exceções, ele vai estar proibido de retornar para o país dele enquanto não terminar o processo penal, a ação penal, e mesmo durante o cumprimento da pena, em muitos casos, os juízes da execução exigem o cumprimento total, mesmo do regime aberto aqui no Brasil. Isso tem se modificado um pouco nos últimos anos, a pandemia agravou essa situação. Então, no ano passado, no início da pandemia, os meses de março, abril e maio, muitos juízes de execução penal autorizaram que os estrangeiros voltassem aos seus países, mesmo com um período grande de pena ainda para cumprir, e mesmo no curso de processo penal, os juízes do processo penal, juízes federais nos processos penais, autorizaram os réus a voltar aos seus países. E daí cada caso é um caso, né? Vai haver casos em que os juízes vão fixar as condições e pode ser necessário sim um comparecimento, por exemplo, à embaixada brasileira no país de origem, a uma prestação de serviço, o cumprimento de alguma condição no seu país de origem. É preciso ficar muito atento com os termos da decisão de soltura. Enquanto se fica aqui no Brasil, seja esperando o término do processo, ou seja no cumprimento de um regime aberto, é muito importante que o estrangeiro carregue com si sempre um documento com foto, um documento de identidade com foto, seja um documento do exterior que ele consiga que a família envie para ele, seja o mais importante de todos, que é o Registro Nacional do Migrante, que é proporcionado aqui pela Polícia Federal. Uma pesquisa rápida na internet, como obter o Registro Nacional do Imigrante, já vai direcionar o egresso estrangeiro para a página da Polícia Federal, para preencher os formulários e tudo mais. Os consulados, eles costumam ser, eles são sempre avisados das prisões dos seus nacionais, dos estrangeiros, mas não há muita combinação na hora da soltura. Muitas vezes os consulados acabam nem sabendo que um estrangeiro que estava preso foi solto. Então é importantíssimo que o egresso estrangeiro, assim que ele seja colocado em liberdade, assim que ele conseguir, que ele entre em contato com o seu consulado, porque pode ser um ponto de apoio muito importante para ele durante a permanência aqui no Brasil, enquanto ele estiver impedido de retornar
ao seu país. Os telefones dos consulados também são muito fáceis de encontrar na internet, né? É muito fácil de tentar entrar em contato com esses consulados. E uma dica adicional, né? Nunca é demais ter essa cautela, tentar andar sempre com uma cópia do alvará de soltura. É muito triste ter que falar isso aqui no Brasil, né? Mas enfim, às vezes numa abordagem, seja qual for, uma abordagem policial ou mesmo numa exigência de um documento qualquer, numa repartição pública, pode aparecer ali o número do processo que esse estrangeiro responde, e tendo ali consigo uma cópia do alvará de soltura, pode ser a diferença entre passar um tempo a mais dando esclarecimento ou já conseguir deixar tudo ali às claras. Bem, um abraço para vocês aí, se cuidem na pandemia.